Abel e esse é o Lado Bel da Vida. Continuando, é uma playlist Meus Livros e Linhas, né? E onde a gente já falou um pouquinho sobre... Bom, a gente fez um vídeo, digo coach, né? Mas não é um coach, gente. São dicas para quem é escritor, para quem é autor, para quem quer lançar seu livro, enfim. Então, em algum lugar desse vídeo, se você não assistiu, o primeiro eu deixo a dica para você lá e depois voltar para esse aqui, porque é uma continuação e, enfim, quem sabe amanhã ou depois a gente faz até outros, né? Então eu tô aqui com dois queridíssimos que vão fazendo perguntas, que na verdade são as perguntas que todos acabam mandando, seja no direct do Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim. E aí a gente resolveu gravar esses vídeos para dar dicas de editoração, publicação, divulgação de livros ou projetos de livros, né? Que você quer aí, tem o sonho de ser escritor, enfim. Bora lá. Quando você escolhe ser autor independente, o que você deve fazer? Olha, isso é uma pergunta que o pessoal tem feito muito, sabe? Porque, primeiro, qual é por que autor independente, né? Ultimamente, a gente tem chamado de autor independente aquele que vai lá e banca seu próprio livro. Então, ele vai numa gráfica local, existem gráficas, aí na sua cidade mesmo deve ter uma gráfica que ele faz desde o início. Ele pega o ISBN, ele registra para você no nome da gráfica, ele faz toda a parte de capa e diagramação, enfim, ele te dá um livro pronto. Aí você vai lá, faz o orçamento. Os caras normalmente gostam de fazer tiragens de mais de 1000 livros, para ficar mais barato. Contudo, existe sim um orçamento de 100 livros, 50, o que for. De repente você quer testar, né, um público específico ou quer testar uma obra que você já tem há algum tempo, então você pode fazer isso. Então isso é ser autor independente, é bancar-se. Tenho visto também outros autores independentes, e aí eu acho muito legal e ousado até, quando o cara faz um projeto como esse, numa gráfica local, e aí ele pede inclusive que a gráfica faça um stand. Não sei se vocês já viram por aí, faz um stand com as cores da capa do livro e às vezes até a foto do cara e tal, e coloca em pontos estratégicos da cidade, então próximos a cinemas, cafés, videoclubes, que é onde as pessoas gostam muito de literatura independente. Isso é muito legal, eu tenho visto acontecer. Não sei onde que você tá aí, né, me ouvindo, talvez sua cidade seja pequena ou, sei lá, muito maior do que Uberlândia, onde a gente tá gravando, né, então... Uberlândia, Minas Gerais, e aí já fala até desse sotaque, justifica, né? E aí eu tenho visto muita gente ousada nesse sentido, assim. E ainda, quando eu penso em escrita, eu penso também em ousadia, né? Tantas pessoas legais que eu já li e que eu me inspirei, né? Clarice Lispector, tem tanta gente bacana que não foi independente, mas que foram escritores da sua época, né, que marcaram a sua época. Ultimamente eu tenho lido muito Marta Medeiros, também tem sido muito legal, porque cronista, né, apaixonada no cotidiano, a gente fala sobre tudo. Mas é importante dizer que existem algumas instituições, inclusive, uma da qual eu faço parte, que é a Academia Independente de Letras. Eles me fizeram um convite e eu passei, né, por um processo de seleção, encaminhei alguns dos meus livros. Eu tenho na minha formação mais de 35 livros publicados na área técnica, né? Se você também quer saber um pouquinho sobre mim, procure lá Quem é a Bel, tá num vídeo Café com a Bel, não é isso? Acho que é isso. E aí lá a gente fala um pouquinho sobre essa minha formação, mas voltando à questão literária, né? A minha experiência diz que ser autor independente hoje em dia é uma boa. Por quê? Você patrocina, vamos dizer assim, você dá o pontapé inicial, né? Você se patrocina ou pode montar um projeto para angariar patrocinadores ou pode fazer campanhas. Hoje em dia também, né? A galera faz campanha, vaquinha, publica meu livro e tem aquele linkzinho e aquela pessoa já compra o livro
Assim que ele sair do forno, você já faz a entrega. Então, tem muita coisa bacana para autor independente. Essa academia, ela está no Nordeste. Você pode entrar em contato lá, vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo se você quiser. Nós temos ótimos colegas escritores, eles também dão super dicas, são profissionais muito bons, alguns deles inclusive trabalham com capa, diagramação, vale muito a pena. E eu aceitei esse convite, eles até fizeram diploma, gente, foi muito legal. Entregaram comenda, foi muito bacana, enfim, eu tive a oportunidade de estar presente no dia, mas teve um evento público na Câmara Municipal e eu acho isso muito legal, porque estimula, né, a escrita, estimula a literatura, a educação, né, e tem tanta gente boa que escreve super bem e às vezes tem dificuldade de chegar às vias de publicação. Então hoje ser autor independente é algo muito mais simples, né. Você assistir o primeiro vídeo que eu falo de onde que se começa um projeto, né, desenhando, vamos dizer assim, tendo esse boneco já, o livro já escrito, vem essa fase 2, né? Registrar ou não registrar, ser independente ou não ser independente. Então, vamos lá. A dica é, se você for um autor independente, quiser ser um escritor independente, a grande sacada é pensar que você pode publicar seu livro numa plataforma. Hoje em dia existem plataformas virtuais muito bacanas, algumas delas a gente não pode nem citar o nome, mas posso colocar aqui na descrição do vídeo. Mas publicações que são assim, lá é tão simples, quando você coloca faz seu login, seu cadastro, algumas delas te dão a oportunidade até de criar a própria capa. Você vê o tanto que é algo simples. E eles disponibilizam para você, eles te dão uma ideia de quantas páginas você pode deixar à vista para o leitor, né? Então o leitor, a hora que olhar, clicar lá no seu livro para comprar, ele vai ter ainda um gostinho de ler algumas páginas, falar, nossa, esse livro é bom, nossa, esse livro é bacana, tal. Então tem plataforma hoje que faz inclusive isso. Deixa o leitor ter um certo contato com a sua escrita, pode fazer a capa independente, sem pagar ninguém, colocar a foto que você quiser, do jeito que você quiser. E eles também fazem uma coisa muito interessante, que é deixar o livro em 2 versões, a versão impressa e a versão virtual, né? Eu mesmo gosto muito de livro impresso, assim, gosto do cheiro do livro, tem essa... Mas tem gente que se acostumou bem com o e-book, com os Kindles, então, que lê bem em celular, então não tem problema algum. Então, essas plataformas ainda te dão a oportunidade de publicar dos 2 jeitos, né? E como que é isso, Bela? Como que a pessoa recebe isso em casa? Vai lá, clica, já vem o precinho bonitinho, faz o cálculo do frete e a pessoa recebe seu livro em casa. Então, assim, você não tem que pensar em absolutamente nada de divulgação, de noite de autógrafo, que é uma parte ruim. Porque você perde contato com quem está lendo seu livro. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter um projeto barato para quem está iniciando, para quem quer realizar o sonho de publicar um livro, né? Quem sabe outros, quem sabe um inicial, né? Porque depois você acaba descobrindo que você pode escrever tantas coisas e que é um meio tão vasto. Então, ser autor independente hoje está muito ligado a essa coisa de ou buscar uma gráfica local que te dê condições de publicar, de imprimir, e aí você vai ter que fazer a divulgação, você vai ter que correr atrás de local para fazer lançamento, fazer parcerias, enfim, noites de autógrafos, saraus, cafés, você vai ter que buscar essas alternativas, você como escritor independente. Outra questão são as plataformas, que eu disse há pouco. Tem também que destacar que existem algumas plataformas que aí, sobretudo o Clube de Autores, que eles fazem encontros. Isso é muito bacana, assim. Em São Paulo, direto, a galera tá se reunindo, tem meses específicos, né? Não é uma bienal, não é como todo mundo já está acostumado e tudo, mas tem lá o seu roteiro, tem os autores independentes que estão lá assinando seus livros, autografando e trocando ideias, né? Isso é muito legal.
E a última que aconteceu, que a gente participou, foi em setembro de 2018. E eu participei com o Estrada de Mim e o Meu Caso Li Eu. Foi uma experiência muito bacana. Beleza, vamos falar de editora então. Comentei um pouquinho sobre a experiência de ter trabalhado, né? Eu era analista de projetos, então a gente fazia captação de recursos e autores para a área específica, que na verdade era a área de saúde, né? Por conta da minha formação. Mas o que eu aprendi com as editoras, assim, trabalhei com editoras muito boas, editoras com know-how bacana, principalmente na parte de volumes para cursos profissionalizantes. Tá, agora as editoras literárias, né, as mais famosas, as mais, vamos dizer assim, desejadas, né, elas precisam de um tempo, ou seja, elas resolvem acolher o seu original, você encaminha o original, fica lá de dedos cruzados durante um bom tempo, eles remetem uma resposta para você falando, olha, os nossos editores vão fazer uma revisão e a gente vai te dar um parecer se o livro é publicável ou não, se ele tem uma pegada que tem a ver com a editora. Então, essas editoras, algumas delas às vezes têm linhas editoriais feministas, linhas editoriais mais voltadas para a filosofia ou para ciências sociais. Às vezes elas não trabalham muito com literatura, então isso você precisa ver num primeiro momento. Você não vai entregar o seu original para uma editora que você vai escrever um romance e eles publicam livros científicos. Não faz sentido, correto? Mas se você falar, não, eu quero uma editora, sei lá, vou citar uma que é Coerência, muito bacana, eu quero a editora Chiado também, muito legal. Essas editoras, elas recebem os originais, tem lá o padrãozinho, é só você entrar no site, eles já mostram direitinho, passo a passo, para você enviar o original, como que tem que ser a formatação, nesse caso não é a diagramação, é a formatação do seu arquivo mesmo. Você já vai colocar tudo do jeitinho que eles querem e encaminhar para o e-mail que está lá no contato. Uma vez que isso acontece, retomando o raciocínio, você recebe um e-mail falando, olha, o pessoal está analisando e tal, e a gente tem um prazo aí de X dias para te dar a resposta. Aí eles vão te dar uma resposta por e-mail, ou telefonema, um WhatsApp, mas normalmente por e-mail, dizendo que o livro é publicável, que ele tem uma linha editorial que interessa e como é que ficariam os custos disso. Então, assim, a gente já recebeu várias propostas de editoras para poder fazer essas publicações e eles têm padrões. Padrões esses que são, assim, às vezes complicados de atingir num primeiro momento, se você é um escritor ainda desconhecido. Algumas editoras, elas pedem 15 mil reais, 7 mil reais, vamos colocar mais barato hoje em dia, 7 mil reais. Os caras pedem 7 mil, outros pedem 15, alguns chegam a pedir, às vezes, 30 mil por 1000 exemplares. Então fica muito complicado você desembolsar uma grana dessa para testar um livro, né? Então acho que o caminho talvez mais fácil seria ser independente. Mas se você tem aí fontes confiáveis, né, e já leu o suficiente, quer e tem essa grana guardada, faz parte do seu sonho, por que não? Então procure essas editoras, eles vão fazer o orçamento para você e aí você não precisa se preocupar com nada, porque eles vão pegar o projeto e desenvolvê-lo até o final, capa, diagramação e te entregar os volumes prontos. E aí chegamos num gargalo também, que é o que o pessoal sempre comenta, Bel, o livro tá pronto, e agora? Tem algumas editoras que elas ainda são bacanas no sentido de falar assim, a gente manda para você o material impresso. O material impresso, em algumas, quer dizer só os livros. Em outras, quer dizer que eles vão mandar marcadores, eles vão mandar material publicitário, para que você possa planejar uma noite de autógrafos, uma tarde de autógrafos, enfim. Normalmente, quando isso acontece, quando eles mandam material para publicizar, né, seu livro, é você que tem que entrar em contato com essa livraria, que vai expor e que vai fazer a sua tarde de autógrafo, noite de autógrafo, que seja. Então, você tem que entrar em contato com esse pessoal e o que
é vendido, que for vendido pela livraria, você não vai receber diretamente. Aí vai contar nos caixas lá da editora e a editora vai te pagar depois. Então tem um detalhe que é isso aí também. Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, poxa, né, eu vou convidar minha família toda, vou convidar meus amigos, o pessoal da faculdade, do trabalho, todo mundo. E aí vou lotar uma livraria, vou autografar um monte e tal, e vou sair de lá já com a grana. Não é assim que funciona. Né? Tudo que você vender na livraria vai ser repassado para a editora e a editora depois vai estabelecer um montante, isso tudo tem contrato, tudo isso que eu estou falando para você vai ter que estar em contrato. Então as normas de publicação, quantas vezes você vai precisar, ou quantos exemplares você vai precisar vender para poder receber um valor. Então assim, tem editoras, por exemplo, que você precisa vender mais de 100 livros para você reaver parte do dinheiro, para você ganhar, sei lá, R$1.000, você tem que vender muitos livros. Então, assim, tem que verificar a viabilidade, se é isso mesmo que você quer, enfim, ou lançar sementes e deixar rolar, né? Também acredito muito nisso. De repente, se você faz um investimento, às vezes acha até que não vai dar muito certo, mas ele pode surpreender. Então, eu não sei, aí vai agora do seu feeling de acreditar no seu projeto, né? Eu acredito que o melhor é a gente começar do primeiro degrau mesmo, experimentando sempre. Então, a plataforma, para mim, foi a saída, vamos dizer assim, depois de muita escrita, e que eu acho que deu super certo, assim. Viver como escritor no Brasil é um desafio, né? A gente até alcançar a galera que já vende muito livro, você pode reparar, por exemplo, que grande parte deles, os romancistas, muitos tinham outras atividades de trabalho, né? Então, se falar, eu vou viver com esse negócio de escrever livro, isso é uma ideia um pouco hollywoodiana do negócio, eu recebi parte para escrever um livro. Não é muito assim que as coisas funcionam no Brasil, então é bom que você já saiba que você vai nadar aí em mares bem bravios, testar umas ondas que às vezes levar até alguns capotes, mas eu acho que essas dicas aqui valem a pena para você começar. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? E você aí, será que você tem mais alguma dúvida? Uma coisa também que eu tive pensando, sabe, meninos, que a gente precisava falar é sobre divulgação, né? A divulgação hoje mais fácil que se tem nas redes sociais. Mas existem algumas consultorias e assessorias que elas trabalham muito bem nesse sentido. Tem coaches específicos para escritores. Isso é muito legal. Então, você pode procurar aí na internet, tem coach para isso. O cara acompanha você do início do seu projeto até o final. Isso é muito bacana, eu descobri alguns bem interessantes. E as consultorias, então, nem se falam, que elas te dão aquele start que às vezes nem passa pela sua cabeça. Você fala assim, nossa, eu faço parceria, eu divulgo meu livro como, né? Então tem muitas formas de divulgação. Rede social é o melhor deles, mas nem sempre ele tem tanto alcance. É claro que se você fizer patrocinados, vai ser um investimento de baixo custo, mas não rende tanto quanto a gente gostaria. Então, nada melhor do que passar por um crivo profissional. Então, existem consultorias hoje em dia que dão essa bagagem, né, esse suporte, vamos dizer assim, para o escritor novato. E aí, gente? Tá beleza? É isso mesmo? Acho que agora acabou. Agora acabou? Então é isso aí. Eu agradeço vocês. Gostaria de deixar aqui a minha imensa gratidão mesmo. Continue no canal, dá o seu joinha aí. O pessoal que tá aqui me lembrando, compartilhe. Se você tem alguém que queira escrever um livro, você mesmo, você pode passar, lançar essas sementes. Isso vai ser muito legal, porque o Brasil precisa muito de educação e bons escritores. E não desiste não. Comece pequeno, é algo que vale muito a pena, faz um bem danado a gente ver um livro da gente publicado. Faz parte mesmo daquele ditado que ou a gente planta a árvore, né, ou faz um filho, ou escreve um livro. Então, eu acho que tem muita gente aí fazendo bons filhos, criando boas pessoas, que é o que a gente precisa, plantando boas árvores, e por que não agora escrever bons livros? É o que eu desejo para você, desejo para mim, inclusive.
né, que esse canal, que esses vídeos tomem aí, que sejam de fato sementes que tomem terras férteis, que eles alcancem pessoas que precisam. Gratidão, e explore o canal, faça uma visita, faça orações, meditações, o que mais você quiser, porque essa aqui é só a minha verdade, né? É o lado bel da vida, por isso que ele tem esse nome. Até mais.